A indústria mundial entrou no modo turbulência, tarifas dos Estados Unidos subiram, cadeias mudaram de rota, e o Brasil pode perder dinheiro se não agir. Se você quer entender como isso bate no seu bolso agora, curta o vídeo, comente a sua dúvida, se inscreva no Riqueza Inteligente e compartilhe com quem investe. Hoje eu vou te mostrar o impacto em aço, carros elétricos e tecnologia, e por que 2025 pode ser um ano decisivo. Eu vou revelar o que muda para exportadoras brasileiras de aço, celulose e proteína, e como blindar sua carteira. E no final, eu entrego um checklist simples de câmbio e balança comercial para acompanhar mês a mês. Fica comigo, porque tem surpresa boa para quem se prepara enquanto todo mundo só reclama. Vamos direto ao problema. Quando os Estados Unidos aumentam tarifas, custos sobem, rotas de comércio se torcem, e o mercado entra naquele clima de quem pisca primeiro perde. Você já se perguntou por que um ajuste de tarifa sobre aço ou baterias pode mexer no preço do seu carro, do seu celular e até do seu investimento em ações? E se eu te disser que o Brasil pode ganhar espaço em alguns mercados e perder margem em outros? E que a diferença entre lucro e prejuízo está nas decisões que você toma nas próximas semanas? Hoje nós vamos costurar essa história em 4 frentes: tarifas sobre aço e carros elétricos e tecnologia, mudanças para exportadoras brasileiras, como fazer hedge contra guerras tarifárias, e o que observar na balança comercial e no câmbio. Antes de resolver, precisamos aceitar o obstáculo. Volatilidade política e comercial não pede licença. E pode virar o jogo de um trimestre para o outro. E a grande pergunta é: como navegar essa maré sem cair nas narrativas do tudo ou nada? Primeiro ato: aço, carros elétricos e tecnologia. O novo triângulo de pressão global. Quando o aço importado fica mais caro nos Estados Unidos, fabricantes locais respiram, mas quem vende para lá perde competitividade, e a referência de preço global muda de patamar. Isso pinga no Brasil de 2 formas. Pode sobrar aço no mercado internacional procurando casa e derrubar preço. Ou pode faltar insumo em cadeias específicas e empurrar custos para cima. Nos carros elétricos, tarifas sobre veículos e baterias reconfiguram a geografia da cadeia. Quem depende de componentes asiáticos vê o custo subir. Quem consegue localização parcial pode ganhar janela de oportunidade. O curioso é que, mesmo que o Brasil não seja grande exportador de carros elétricos, a pressão sobre baterias e semicondutores afeta eletrônicos, máquinas, agronegócio e logística. Porque chip hoje é ingrediente de tudo. Na tecnologia, taxas e controles sobre semicondutores e equipamentos avançados atrasam projetos e encarecem a atualização de parques industriais. E isso influencia a produtividade, prazos e, claro, margens. Repara no efeito dominó. Tarifa em um elo aumenta spread em vários elos, e quem tem menos poder de repasse sofre. Isso vale para siderurgia, autopeças, eletroeletrônicos, papel e celulose, proteína e até embalagem. Agora a provocação. Você prefere empresas com contrato de longo prazo, capacidade de repasse e diversificação geográfica? Ou casos concentrados em um cliente e uma moeda? Segundo ato: o que muda para exportadoras brasileiras de aço, celulose e proteína. No aço, se os Estados Unidos fecham a porta com tarifa, parte da oferta global procura novos destinos, e preços de referência podem ceder, o que pressiona receitas de exportadores brasileiros. Por outro lado, se a tarifa mirar origens específicas, pode surgir espaço para embarques pontuais do Brasil, ainda que com desconto. A pergunta é: a empresa tem flexibilidade logística para capturar essa brecha? Na celulose, o jogo é mais indireto. Tarifas e fretes mexem em concorrentes e na demanda por papel e embalagens. Quando o varejo desacelera, pedidos encolhem. Quando o e-commerce acelera, caixa de papelão volta a sorrir. Empresas com custo em reais e receita em dólar tendem a segurar margens melhor, mas sofrem quando o dólar recua forte. Por isso a governança de hedge vira a linha entre previsibilidade e susto. Na proteína, qualquer tarifa ou quota em mercados relevantes desloca fluxo. E isso bagunça preço no curto prazo. Mas quem tem portfólio multiproduto e multipaís costuma realocar vendas e defender margem. Fique atento a 2 alavancas: habilitação sanitária em diferentes mercados e contratos de proteína com preço referenciado em dólar, porque isso se cruza com câmbio e ajuda a suavizar choques. Terceiro ato: como redear seu portfólio contra guerras tarifárias sem transformar a carteira numa fortaleza de vidro. Primeira estratégia: casar receitas e despesas em moedas. Se você recebe em reais e investe em empresas com receita em dólar, parte do hedge já acontece naturalmente quando o câmbio se mexe.
Segunda estratégia: proteção tática com dólar futuro. Contratos ou fundos atrelados ao dólar servem como guarda-chuva. O tamanho do guarda-chuva é que define se você fica seco ou travado. Terceira estratégia: usar opções como airbag, puts em índices ou em papéis cíclicos podem reduzir o dano de um choque de tarifa. E calls cobertas em momentos de volatilidade ajudam a baratear custo de carregamento. Quarta estratégia: exposição a commodities com correlação útil. Petróleo, ouro, minério e celulose reagem de formas distintas. Misturar esses vetores dilui risco específico de um choque tarifário setorial. Quinta estratégia: pares e rotação setorial. Comprado em exportadoras resilientes e vendido em domésticas sensíveis a custo de insumo. Ou o inverso, conforme o cenário. Isso exige disciplina e stop bem definido. Sexta estratégia: alongar prazos em títulos de qualidade quando o estresse abre prêmio. Crédito de alta qualidade e títulos públicos podem equilibrar a carteira enquanto o barulho passa. Anota a regra de ouro. Hedge é seguro de carro. Você paga para não usar e fica grato quando precisa. Excesso de proteção vira âncora. Falta de proteção vira dor de estômago. Quarto ato: o que observar nas balanças comerciais e no câmbio para separar ruído de sinal. Primeiro, saldo mensal da balança comercial do Brasil. Quando o superávit cai de forma recorrente, o câmbio tende a ficar mais sensível a notícias ruins. Quando sobe, o real respira melhor. Segundo, preços de termos de troca. Quando commodities que o Brasil exporta sobem mais que as que o Brasil importa, o real costuma ter vento a favor. O contrário também vale. Terceiro, fluxo cambial e posição de investidores. Entradas e saídas financeiras pesam tanto quanto exportações, e mudanças rápidas em apetite de risco podem reforçar ou anular a leitura da balança. Quarto, comportamento do Banco Central no uso de swaps e reservas. Leilões atenuam picos, mas não mudam tendência estruturada por fundamentos. Quinto, calendário de safras e embarques. Soja, milho, carne e celulose têm sazonalidade. E saber quando o pico de embarque acontece ajuda a entender por que o câmbio aliviou ou esticou. Sexto, indicadores de indústria local. Quando produção e confiança do empresário caem com custo de insumo em alta, margens comprimem. E a bolsa seleciona vencedores por capacidade de repasse. Agora vamos para casos práticos, porque teoria sem chão não paga boleto. Caso 1. Siderurgia com venda para vários mercados. Empresa com contratos de longo prazo na América Latina e Oriente Médio tende a amortecer um choque vindo dos Estados Unidos melhor do que quem depende de um cliente só. Caso 2. Papel e celulose com custo em reais e dívida majoritária em dólar. Se a gestão de hedge casa a dívida com fluxo de caixa em dólar, a empresa reduz volatilidade do resultado e protege o capex. Caso 3. Proteína com presença nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Quando surge uma barreira em um destino, a companhia desloca volume, mas precisa de equilíbrio sanitário e logístico para não perder preço médio. Agora, o obstáculo real que derruba muita estratégia: excesso de confiança. É fácil achar que você previu o movimento do câmbio ou da tarifa, mas o mercado é um bicho que muda de pele na madrugada. Por isso a carteira precisa de regras, não de palpites. Como vencer esse obstáculo? Protocolo simples, definir gatilhos, tamanho de posição, pontos de redução e de reforço, e revisar semanalmente. É chato, mas salva patrimônio. Quer um mapa de ação sem complicar? Então segue o playbook. Primeiro, classifique suas posições em 3 grupos: exportadoras com receita em dólar, domésticas dependentes de insumos importados e defensivas de fluxo estável. Segundo, garanta pelo menos uma proteção parcial em dólar quando a narrativa de guerra tarifária esquentar. Não precisa ser total, basta o suficiente para dormir bem. Terceiro, use opções por janela de evento, reuniões, anúncios de tarifa, vencimentos regulatórios e reduza quando o evento passar, porque seguro tem custo. Quarto, acompanhe balança comercial e câmbio toda semana. Uma planilha com poucas linhas resolve: saldo do mês, média móvel, direção do dólar e um termômetro de commodities. Quinto, evite concentrar risco em uma única tese de tarifa. Diversifique por histórias, por moedas e por prazos. Isso dá resiliência ao portfólio. Sexto, documente as decisões. Se você não consegue explicar em 20 segundos por que está comprado ou protegido, provavelmente está torcendo, não investindo. Agora vamos responder aquela pergunta que ficou pendurada: quem ganha poder de preço e quem perde mercado no Brasil? Em um cenário de tarifas mais duras, tendem a ganhar as empresas com contratos indexados em dólar,
cadeia flexível e substituição competitiva, e tendem a sofrer as que dependem de insumos importados sem repasse e de um único cliente. E o consumidor sente quando? Sente quando a tarifa vira custo no produto final. Por isso a inflação de bens industriais pode beliscar de novo, e o Banco Central vigia. O investidor pessoa física pode se posicionar. Pode, com parcimônia, lembrando que risco existe. E que rentabilidade passada não garante futuro. Se você chegou até aqui, você percebeu que a solução não é adivinhar a próxima tarifa. É construir uma carteira que funciona bem em mais de um cenário. O benefício de chegar lá é simples: menos susto, mais previsibilidade. E a chance real de transformar volatilidade em oportunidade. Agora o nosso checklist de acompanhamento para 2025. Anota e deixa na cabeceira. Acompanhe saldo da balança comercial mensal. Observe termos de troca entre exportações e importações. Monitore o dólar e o real efetivo. Siga o fluxo cambial financeiro. Veja os movimentos do Banco Central. E marque no calendário as janelas de anúncio de tarifas e de dados de indústria. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo. Escreva nos comentários qual setor você quer que eu aprofunde. Se inscreva no Riqueza Inteligente. E compartilhe com um amigo que precisa organizar a carteira. Assim você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E ainda fortalece a sua própria disciplina de investimento. Eu sou direto. Guerra tarifária não é o fim do mundo. É um teste de prontidão. Quem tem plano navega. Quem improvisa reza. Aqui a ideia é planejar para depender menos da sorte. Na próxima semana eu trago um estudo de caso com números em cenários de dólar forte, dólar fraco e dólar lateral. E como cada setor brasileiro respira em cada maré. Até lá, cuida do seu risco, confere suas proteções. E lembra que estratégia simples, bem executada, vence tática genial mal aplicada. Curta, comente, se inscreva e compartilhe. Porque conhecimento multiplicado vira oportunidade para todo mundo.